O IPESP criou um ranking de presidenciabilidade. Sim, o nome parece estranho, um neologismo, mas a ideia é medir quais nomes seriam ou não bons presidentes na próxima eleição, ou seja, a partir de 2027. E o que o IPESP traz é que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são os dois nomes que despontam como os mais bem avaliados neste momento. Vamos à arte aqui. A pergunta que foi feita, para você entender como é que funciona esse indicador aqui criado pelo IPESP. A pergunta é, ano que vem vamos ter eleições para presidente. Na sua opinião, quem seria ou não seria um bom presidente? 40% dos entrevistados disseram que Lula seria um bom presidente, só que 57% disseram que não. E aí está elencado aqui pela ordem de quem tem mais respostas afirmativas. E nesse quesito, Lula está na frente, 40%, Tarcísio de Freitas, 35%. Acontece que o saldo de Lula aqui, 40 menos 57, dá um saldo negativo de 17 pontos. Maior, do ponto de vista negativo, do que o de Tarcísio, que é de 12 pontos. Nenhum nome testado pelo IPESP, numa lista de 10 nomes, conseguiu um saldo positivo. Mas Tarcísio de Freitas é quem desponta aqui com 35% de respostas de que sim, seria um bom presidente, 47% não. E outro detalhe, enquanto o Lula é um nome obviamente conhecido, com apenas 1% que diz que não o conhece o suficiente para saber se seria ou não um bom presidente, 16% ainda dizem que não conhecem Tarcísio de Freitas o suficiente para apontar se ele seria ou não um bom presidente. Fernando Haddad, 33% e 59% dizendo que não seria um bom presidente. Eduardo Bolsonaro, 30% diriam que sim, seria um bom presidente, 63% diriam que não. Simone Tebet é a quinta colocada nesse ranking com 10 nomes testados. 28% dizendo que sim, ela poderia ser uma boa presidente e 60% dizendo que não. E uma taxa ali em torno de 1 em cada 10 dizendo que não conhecem Simone Tebet. Vou passar a próxima tela e depois a gente trazer um pouquinho do que Antônio Lavareda, que é o diretor científico do IPESP e também, claro, faz parte aqui do nosso elenco de profissionais, participa todo mês do programa 2026, logo ali, que com a Clarissa Oliveira, ele vai explicar, ele me explicou por que esse é um método que ele vai seguir e montar uma série histórica. Mas continuando, os outros nomes testados. Ciro Gomes tem 23% de respostas afirmativas e 68% negativas. Ratinho Júnior, governador do Pará, 21% sim, 59% não. E uma taxa de desconhecimento ainda significativa, 18%. Mesma situação de Ronaldo Caiado, 20% dizem que não o conhecem o suficiente. Aqueles que dizem que o conhecem, 16% dizendo que sim, 63% dizendo que não seria um bom presidente. Pablo Marçal tem 13% de respostas afirmativas, mas o maior índice de respostas de que não seria um bom presidente. E, por fim, mais um governador testado, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com 12% de respostas de que sim, poderia ser um bom presidente e 66% dizendo que não seria um bom presidente. Eu quero pegar as aspas aqui do Antônio Lavareda, na conversa que tive com ele, para tratar deste método que ele aderiu aqui e que é só a primeira edição que a gente traz em primeira mão. O que ele trata? Ele me explicou o seguinte, olha, a gente pode fazer um teste de vários cenários eleitorais, que são hipóteses, não é um cenário claro, acaba sendo concebido arbitrariamente pelo Instituto de Pesquisa e é legítimo isso, é um método de trabalho para se aferir a opinião pública, mas isso acaba não contribuindo tanto para se projetar de fato a força de cada um dos nomes que tem potencial de eventualmente se tornarem candidatos a presidente da República. E aí ele me diz aqui, perguntar individualmente sobre sua capacidade de desempenhar um bom mandato e acompanhar a evolução dessa percepção ajuda muito mais a projetar a força futura de uma eventual candidatura. E daí esse destaque que a gente dá tanto para Lula quanto para Tarcísio neste momento, não só porque são os dois que têm resposta afirmativa em maior número, mas porque a questão agora é acompanhar o quanto eles conseguem evoluir nisso. Claro que no caso de Lula tem uma semelhança bastante próxima com o índice de aprovação e desaprovação do governo que a gente já vai detalhar. No caso de Tarcísio, o fato de ainda ter um campo ali para ser conhecido
ser entre um sexto e um quinto do eleitorado, faz com que, eventualmente, esta resposta afirmativa também cresça à medida que ele se torne mais conhecido e possa ser um candidato competitivo, caso decida disputar o Planalto. E aí, caso o Lula não dispute o Planalto, por N razões ali, embora o PT e ele próprio tenha dito que quer disputar se tiver condições de saúde, Fernando Haddad acaba sendo o próximo nome que está ali na fila. E Eduardo Bolsonaro, até pelo fato de ser filho do ex-presidente, que, como vimos no início do 360, a maioria da população brasileira acredita que ele não vai reverter a inelegibilidade, começa a despontar também como uma opção para o campo bolsonarista, de novo, se não for Tarcísio o candidato à presidência da República pela oposição ao atual governo.